de agradecer ao Paulo aí pelo convite, né? A todos os amigos que nos acolhem, enviando aí o nosso abraço fraterno, a todos que estão aí nas mais diversas partes desse nosso mundo, aí no Havaí, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, de todas as partes. É uma alegria termos a possibilidade que a tecnologia hoje nos confere de podermos, de fato comungar, de podermos nos ligar a partir não só da internet, mas também, né, favorecendo essa conexão, essa comunhão entre os corações, né, entre as mentes, que possamos nessa comunhão de fraternidade, de amorosidade, que possamos nos sentir amparados pelo Divino Mestre, que prometeu-nos que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali estaria Ele conosco. Que a gente possa, então, acolher essas bênçãos divinas, nos sintonizarmos com o seu pensamento, com o seu coração, para fortalecermos a nossa vida interior, fonte efetivamente de tudo aquilo que venhamos a fazer, para que com essas bases seguras internamente, sobre aí os pilares da fé, da esperança, da caridade, do bem infatigável, que a gente possa se manter firmes diante de todo e qualquer desafio que venhamos a encontrar. E que na fraternidade possamos nos fortalecer uns aos outros para tornar a caminhada de cada um mais suave. Lembrando o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, quando ele nos convida: carreguemos os fardos uns dos outros, no sentido de dividirmos, os fardos uns dos outros. Claro, cada um terá aí a sua cruz, cada um terá o seu fardo, mas podemos, como sirineus, amparar a cada um a carregar ali também o seu fardo, porque assim, alimentados pela fraternidade, pelo amor fraterno, haveremos de ter mais recursos para seguir avançando em direção a Jesus e em direção à comunhão com seu infinito amor. E hoje nós vamos conversar sobre uma trajetória de vida, sobre um momento marcante de uma vida a quem tanto devemos, de um espírito a quem tanto devemos por tudo aquilo que nos tem dado, e refletindo a partir dessa vida, nós vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa jornada espiritual, buscando enxergar em que ponto temos estado dessa relação com Jesus. O que realmente tem sido feito em nossa vida a partir do encontro com a mensagem inesquecível e incomparável da Boa Nova do Mestre. Nós vamos voltar no tempo, lá à Galileia de outrora, às margens do Tiberíades, para relembrarmos um encontro muito marcante, um encontro muito emocionante, que se deu entre um poderoso senador do Império Romano e um jovem ainda naquele tempo, um jovem galileu, já bem conhecido pelo aquilo que vinha fazendo, pelo amparo aos sofredores, pelas curas ditas milagrosas, pela sua mensagem que vinha trazendo e divulgando em toda aquela região, mensagem essa denominada Boa Nova, ou Evangelho do Reino, um encontro que se deu e que está registrado para nós no livro Há 2000 anos, do nosso querido benfeitor Emmanuel, há aquele tempo chamado Públio Lentulus. E o diálogo que se estabelece ali entre Públio Lentulus e o Cristo é um dos mais belos, é um dos mais profundos diálogos que nós temos nesse conjunto de obras, que são ali os romances de Emmanuel. Todas elas são profundamente belas, ricas, porque nos trazem essa mensagem viva que é o cristianismo na sua maior pureza. Nos faz revisitar o tempo dos heróis e das heroínas da fé, daqueles primeiros mártires que escreveram com caracteres luminosos as páginas do Evangelho no coração do mundo. Páginas essas que o tempo não pôde apagar, que o tempo não pôde deteriorar, porque páginas vivas. Era a sua própria vida que se convertia nessas cartas, nessas páginas
imortais, indestrutíveis do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vai beber nessas fontes, naturalmente nos encantamos, nos inspiramos e precisamos, como nunca disso, para estarmos também nós, que aqui buscamos viver o cristianismo nesse momento de transição, passados aí 2000 anos, para que estejamos também conscientes do quanto nos cabe em termos de testemunho e de esforço pessoal para a realização com Jesus. Então são obras essas, que formam esse conjunto dos chamados romances de Emmanuel, obras profundamente importantes para esse momento, porque falam sobretudo ao sentimento, ao coração da criatura, e trazem-nos aí um aporte gigantesco de fé, de esperança, de inspiração e de amor, porque nos conectamos àquelas vidas. Mas cada obra vai ter a sua beleza particular, e dentro de cada obra nós vamos encontrar aí momentos culminantes, momentos marcantes. E no que diz respeito à obra Há 2000 anos, sem sombra de dúvidas, esse momento do encontro de Públio Lentulus com Jesus de Nazaré, às margens do Tiberíades, é um dos trechos mais belos de toda a produção mediúnica do benfeitor Emmanuel e até mesmo do nosso querido Chico. Porque ali a gente vê a palavra viva, a palavra de vida e divina do Cristo, que nos alcança assim como alcançou ele, Emmanuel, ao longo dos anos e dos séculos, nos alcança também ainda hoje, nos falando desse reino tão mais grandioso, tão mais rico do que todo e qualquer reino, império ou conquista do mundo. Reino este, tesouro este, que deve ocupar, centralizar as esperanças do nosso coração e da nossa alma, porque aqueles que assim fizeram já esse vínculo, tudo mais haverão de encontrar na senda do infinito, como diria mesmo Jesus, àqueles que buscam o reino e a sua justiça, ou seja, que se esforçam por alcançá-lo, alinhando-se à lei divina, a esses tudo mais lhes será acrescentado, porque já aprenderam a colocar tudo o que da vida recebem a serviço dessa que é a mais conquista e eterna, ou é a mais grandiosa e eterna de todas as conquistas. Então, por isso a beleza desse encontro, E cada palavra de Jesus, cada frase que ele vai ali trazendo para Públio Lentulus, nos alcança também, porque muitos de nós ainda trazemos, como ele trazia àquele momento, o orgulho, as ilusões, a vaidade, o egoísmo, as cascas, as barreiras que envolvem ainda o nosso coração e que nos impedem de experienciar esse contato, esse encontro mais íntimo e mais profundo com Deus, com o próprio Cristo. Mas era tão grandiosa a expressão de amor que ali o embalava, que mesmo ele, orgulhoso, senador do Império Romano, curva-se, coloca-se ali de joelhos diante desse mestre excelso, desse bom pastor que vai em busca de todas as ovelhas, mesmo as mais perdidas, as mais transviadas, serão por ele buscadas no transcurso dos erros, para que venham a estar novamente no seu redil de paz e de amor. Então nós, muitas vezes, nos identificaremos com Públio Lentulus. Nós, muitas vezes, teremos ainda em nós esses traços. E daí a importância dessa fala que Jesus ali direciona para ele, mas certamente não somente para ele. Talvez, e muito certamente, Jesus saberia que mais tarde aquilo viria a ficar registrado num livro e que aquele diálogo seria então acessado por inúmeros e inúmeros outros corações que poderiam também ali beber dessa fonte da vida, que é toda palavra que sai da boca de Jesus. Toda palavra que um dia passou por aqueles lábios e ecoou o mundo afora, segue aí, viva, semente de luz, semente de renovação, buscando solos ainda ressequidos de nossos corações, para que possam, enfim, frutificar. Trazer-nos os frutos do Espírito, os doces frutos do Espírito, da paz, da harmonia, do equilíbrio, do contentamento espirituais, aqueles que não passam
aqueles tesouros que o tempo não pode levar. Então nós vamos voltar no tempo, revisitando esse encontro para ali nos colocarmos, como Públio ali esteve, aos pés de Jesus, aos pés desse mestre da vida, para que, acolhendo então as suas palavras, essas sementes, oferecendo a elas o melhor solo que já possamos ter no coração, para que elas possam então, no cuidado diário, do regar, do cultivar, do proteger essas sementes, para que elas possam enfim se tornar em nossa vida na exuberância do reino, nas flores e nos frutos que trarão beleza, cor, perfume e sabor, não somente a nós, mas a vida daqueles que nos cercam. Essa é a grande demanda, esse é o grande chamamento, e por isso segue sendo a mensagem de Jesus para nós, a boa nova. Será novidade, enquanto não nos dispusermos de fato a fazer dela a nossa própria vida. E um dos momentos culminantes, digamos assim, desse diálogo, fica aí a sugestão para que leiam depois o diálogo inteiro, que está registrado no capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos. Um dos momentos culminantes, que foi o que nós selecionamos para servir aí de base, de ponto de partida para a nossa reflexão, começa com Jesus dizendo assim, para Públio Lentulus: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então essa fala de Jesus para Públio, para Emmanuel, é uma fala que nos alcança a todos. Porque assim como ele teve este momento, todos nós, em algum momento na presente ou em pretéritas existências da nossa jornada espiritual, em algum momento nós tivemos esse primeiro contato mais direto com a mensagem de Jesus. O que faremos daí por diante, ou o que temos feito disso, aí isso será muito individual. Isso depende das escolhas, dos caminhos, das definições de cada espírito. Mas essa é uma constante no que diz respeito aos espíritos em evolução na Terra. Mais cedo ou mais tarde, todos eles, todas as ovelhas desse imenso rebanho, que, como nos dirá Emmanuel, é composto aí de mais de 20 bilhões de almas sob a sua tutela, tiveram em algum momento esse primeiro contato com ele, esse contato mais direto. Muitos de nós o tivemos lá atrás, em experiências pretéritas, e ficamos a pensar o que temos feito desse contato desde então. E é justamente essa reflexão a que queremos chegar. Mas o mais bonito é podermos notar que, em verdade, não somos nós propriamente que buscamos o amor, porque, no fundo, é o amor que nos busca, é o amor que nos amou primeiro, antes que pudéssemos minimamente retribuir ou retornar a esse amor algo de nós mesmos. O amor, em algum momento, nos buscou. E é graças a essa bênção, graças a esse amor misericordioso, desse bom pastor que deixa, como diz na sua parábola, as 99 ovelhas no campo para ir buscar aquela uma transviada, é graças a isso que hoje aqui temos a possibilidade de dialogar sobre o Evangelho, de dialogar sobre a doutrina espírita que traz-nos novamente o Evangelho redivivo, que nos ensina, nos explica e amplifica a mensagem de Jesus. Aqui o estamos, graças a esse pastor que em algum momento nos buscou. Todos nós, portanto, como Saulo teve, como Públio Lentulus o teve, teremos ou já tivemos o nosso caminho de Damasco. Mas o aproveitamento a partir daí, desse encontro, corre por conta de cada um. É o que Jesus está dizendo para ele, É nos dado um ponto de referência que pode ser utilizado para a regeneração de toda a nossa vida. Cabe-nos, então, refletir no âmbito do nosso coração, do santuário da consciência, o que nós temos feito desse ponto de referência do contato com Jesus.
Quantos espíritos, em não tendo esse ponto de referência, ou em tendo esse ponto de referência lá atrás, não fizeram disso uma alavanca de ascensão e hoje já laboram, né, já operam em faixas muito superiores da vida, amparando-nos aos que ficamos aqui na retaguarda. Basta lembrar o exemplo aqui de Lívia, também do há 2000 anos, como ambos lidaram com esse encontro de maneira diferente. E mais tarde ele mesmo, Públio Lentulus, vai meditar a esse respeito, né, quando ele começa a adentrar efetivamente numa conversão mais profunda, num entregar-se a Jesus e ao Evangelho. No final do capítulo 8, da segunda parte da obra, quando ele passa por tremendas lutas, ele então começa a pensar nessa diferença, né, da escolha de Lívia e da escolha que ele havia feito, relutando em acolher aquele ponto de referência como um ponto de fato, regeneração da sua vida. Precisou ele de mais tempo ou, né, postergou ele essa transformação para mais adiante, colhendo com isso muitas dores, muitas dificuldades, muitos desafios. Mas ele lá pensa, né, no finalzinho do capítulo 8, da segunda parte, ele havia escolhido o reino de César, mesmo depois desse fatídico encontro, ao passo que Lívia havia encontrado ou havia escolhido o reino de Deus. E cada um desses reinos tem as suas compensações diferentes. Ela, apesar de todas as lutas e testemunhos, seguia sob o jugo suave, sob o fardo leve de Jesus, ao passo que ele havia tomado sobre os ombros o jugo bem pesado do mundo, com as suas ilusões, com o seu peso, com as suas decepções, com a falta muitas vezes de esperanças e de um norte maior, né? De um horizonte maior que ele pudesse sustentar diante das lutas. Então, para a gente ver como que cada um vai fazer desse ponto, né, de contato com o Cristo um determinado caminho, né, um determinado norte espiritual que ele passa a seguir. Alguns aproveitaram mais prontamente, outros demandaram algumas existências, alguns séculos, e cá estamos nós, né, tentando fazer desse ponto de referência, já do encontro com a mensagem de Jesus, algo que de fato nos conduza a novos patamares de vida, de experiência e de comunhão com o Mestre. Então, o nosso grande objetivo, a partir desse encontro aqui, é percebermos aonde estamos projetando o nosso coração. O que temos feito da mensagem já recebida? O que de fato almeja, polariza, né, as atenções aí do nosso coração? O que de fato ele almeja? Porque uma vez estabelecido como tesouro maior do nosso coração esse reino, é para lá que ele há de nos conduzir. Pois já dizia Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, o nosso coração nos leva sempre para aquilo que elegemos como tesouro. Lívia assim o fez e ascendeu para as fontes, para os reinos superiores da vida do Espírito. Públio Lentulus relutou por um tempo, mas mais tarde, ao longo de séculos de vidas, de entrega e de serviço a Jesus, tem ele também galgado esses degraus, porque enfim projetou o seu coração nesse tesouro, nesse reino, e enfim acolheu de fato essa visita de Jesus, que num primeiro momento não soube aproveitar. Mas, prosseguindo na fala de Jesus para ele, está aí a frase que nós queríamos realmente pensar, né, e que é o mote da nossa reflexão nessa tarde, quando Jesus diz para ele, e no fundo diz para todos nós: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, está no teu querer. Portanto, está no querer de cada um de nós o aproveitarmos agora, desde já, para iniciarmos de fato a construção desse reino, né? Rompendo com as algemas do pretérito, estabelecendo caminhos mais suaves, colheitas menos amargas para o porvir, para as próximas existências, ou relutar ainda, como Públio Lentulus o fez, na posição do orgulho, da vaidade, do egoísmo, colhendo com isso, muitas vezes, amarguras, dores e desilusões. É certo que todos nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos a esse reino. Estamos destinados a isso.
Mas a grande pergunta é: quando queremos chegar? Já queremos chegar? As ilusões, a superficialidade da vida puramente material, do simples existir, já cansaram o nosso coração? Ou ainda relutamos em alimentar aquilo que em nós são as raízes, cultivadas em nós mesmos, das nossas aflições e das nossas desilusões? Já está o nosso coração enamorado, profundamente atraído por esse reino? Ou ainda vivemos, com o pé ou com os pés em duas canoas, tentando conciliar o reino de Deus com o reino de Mamon em nossa jornada? Essa é a pergunta fundamental que se nos faz. Por quê? Uma vez que tivermos essa resposta bem clara do alvo a que buscamos, então estará apenas em nosso querer o alcançar, começando por agora. Começando a partir de agora. Porque até ontem poderíamos seguir esse ou aquele caminho. Mas, desde hoje, se existir de fato em nós esse querer, poderemos de fato começar um novo momento para a nossa trajetória espiritual, fazendo de fato do nosso caminho de Damasco, do nosso encontro com Jesus, um novo horizonte, uma nova perspectiva e um novo caminho que se nos abre em direção àquele que de fato é o caminho, a verdade e a vida. Então, está no teu querer. É isso que nós gostaríamos de trabalhar à luz da doutrina espírita, que nos amplia aí as reflexões sobre como se dá essa jornada, sobre qual é esse mecanismo, esse processo de desenvolvimento do ser ao longo aí das múltiplas existências no infinito da criação, sobre o que nós somos de fato e as potências que em nós trazemos e que nos cabe mobilizar para avançarmos em sentido espiritual. Ou seja, vamos aqui, utilizando dos recursos da doutrina espírita, falar um pouco sobre evolução consciente, sobre o tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos, para que sejamos de fato, como nos propõe a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, os artífices do nosso destino. Para que não venhamos a projetar e a lançar nas circunstâncias e nos outros responsabilidades que nos cabem, para que não venhamos a inculpar outros ou as circunstâncias, a vida, por dores, por aflições, por colheitas dolorosas, que são frutos da nossa própria sementeira, para que venhamos, enfim, a adotar postura de filhos conscientes do Eterno Pai, para que, utilizando-nos de tudo aquilo que Ele nos dá, venhamos a consolidar em nós e ao nosso redor esse reino de que tanto estamos desejosos, que tanto ansiamos. Um reino de paz, um reino de fraternidade, um reino de amor. Por isso, falar de querer, está no teu querer, é falar de vontade. É falar dessa que é, na definição de Leon Denis, a faculdade soberana da alma. Essa faculdade que mobiliza todas as outras faculdades, todas as outras potências do espírito que somos, a fim de as fazer convergir para um rumo, para um alvo muito bem definido. Alvo este, que esperamos seja, a partir de agora, esse reino, esse horizonte infinito que o Cristo nos abre e que está lá a nos esperar, desde que o saibamos buscar. O próprio Kardec, em diálogo com os Espíritos, na questão 117, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, irá questioná-los se depende do ser, se depende do Espírito, o chegar mais ou menos rapidamente a esse objetivo da criação, a essa perfeição relativa que nos é dado alcançar. E eles vão ser sintéticos na resposta, dizendo que sim, depende dele, do seu desejo, ou seja, do seu querer, e da submissão que então terá para com Deus ou para com as leis divinas. Quanto mais disso existir nele, mais rápido se dará esse processo de evolução. É assim que, por vezes, vemos espíritos que dão verdadeiras guinadas espirituais e avançam tanto em tão pouco tempo, porque mobilizaram a vontade que, no plano do espírito, é o que define a velocidade do progredir. A vontade, mais ou menos fortalecida, mais ou menos utilizada, mobilizando todas as outras potências da alma,
é o que então define. Vontade essa que estará então em sintonia com a vontade superior, com os desígnios do Pai, e então ganharemos um impulso extra, enorme, tremendo, nessa jornada, nesse movimento de ascensão. Por quê? Nesse caminho com mais certeza, com mais clareza do que buscamos. Então, é assim que Emmanuel vai definir para nós o que é a vontade lá no livro Pensamento e Vida. E para a gente ilustrar, digamos assim, né, o que é essa força da vontade, o que ela opera na mente, nós nos recordamos também do benfeitor, do nosso querido, né, Leon Denis, grande apóstolo do Espiritismo, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, o primeiro da terceira parte da obra, intitulada As Potências da Alma, ele vai nos dizer o seguinte, que querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. Olha a magnitude dessa fala. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem em si as suas forças na razão dos seus esforços. Então, olha que bonito, né? As nossas forças para superar quaisquer desafios, para vencer quaisquer lutas que venhamos a encontrar na vida exterior, mas sobretudo na vida interior, né? Nas paixões, nos vícios que temos por vencer, essas forças, elas crescem na medida em que nos esforçamos. É como se a vontade fosse um imã que vai atraindo recursos, né? Forças, energias, para que pudéssemos, então, mais fortalecidos, passar a vencer e a superar aquilo que antes não poderíamos, sem a mobilização efetiva do querer, da vontade. É assim que Leon Denis vai definir, lá no capítulo 20, e ele prossegue dizendo, né, que a criatura que então trabalha esse seu querer, essa sua vontade, ela sabe que tudo o que de bom e de bem ela desejar, haverá de se realizar no transcurso dos séculos, seja na presente existência ou em futuras, se souber alinhar o seu pensamento à lei divina. Tudo há de se realizar se bem soubermos orientar o nosso querer com o querer divino, a nossa vontade com a vontade divina. E aí, naturalmente, processo esse que vai demandar de nós a paciência, a perseverança e o tempo, mas com a certeza da colheita, porque toda sementeira com Cristo é de certo retorno. No mundo, por vezes, as circunstâncias impedem que a sementeira venha a frutificar, mas no reino do Espírito, toda sementeira com Cristo, todo esforço de vontade acaba por redundar em transformação, em colheita benéfica, em colheita luminosa para o Espírito. É isso que Leon Denis diz lá, fazendo, a conclusão, dizendo que por isso deveremos entender a frase de Jesus, a fé que transporta as montanhas, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, que define para nós justamente a fé como essa vontade de querer, como esse aprender a mobilizar o nosso querer para superar então os obstáculos que se nos apresentam na jornada de ascensão, uma vez que acolhemos a proposta renovadora do Evangelho de Jesus. Fé que transporta as montanhas dos desafios exteriores, as resistências, as incompreensões, os valores muitas vezes que vamos encontrar no mundo que estão em oposição aos valores do Evangelho. Então, dificuldades que todo aquele que se conduz pelo caminho do Evangelho há de encontrar. As cruzes da vida material no mundo, mas, sobretudo, as montanhas interiores que precisaremos remover. Pesos extras, pesos imensos que fazem da nossa jornada tão mais difícil, tão mais angustiosa, e que, se soubermos bem remover esses pesos mortos, esses pesos extras, enfim, haveremos de sentir e de viver aquilo que Jesus nos disse, que o seu jugo e o seu fardo são suaves e são leves. Essa é a proposta. Mais pesadas do que todas as montanhas materiais, diria o Espírito Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, são os vícios que ainda nos oprimem o coração, que ainda nos fazem cativos da ilusão e da angústia.
da aflição, mas a fé. Esse querer bem mobilizado é a chave de nossa libertação, que passa a estar agora em nossas mãos, quaisquer que sejam as circunstâncias. Foi o que Públio Lentulus aprendeu a fazer ao longo da sua jornada. Demandou ainda algum tempo para acolher aquele encontro e aquele chamamento no seu coração, mas uma vez que o fez, realmente transformou os rumos, do seu destino. Já vemos a diferença gritante, a diferença impactante entre Públio Lentulus e Nestório, sua próxima encarnação, para nós relatada no livro 50 anos depois. Por quê? Porque ele mobilizou o seu querer. Então é muito importante que a gente aprenda a mergulhar em nós e a descobrir todas essas forças que estão aqui, mais poderosas do que quaisquer forças exteriores, para realmente renovar as criaturas e renovar a sociedade, a humanidade. É algo que deve partir desse mergulho íntimo, desse batismo, que é tão falado no Evangelho, que significa mergulhar para encontrar essas potências adormecidas e então mobilizá-las para que possam de fato renovar-nos, renovando o nosso redor, convidando outros corações também à renovação. Por isso, também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, agora no capítulo 25, Leon Denis vai continuar sobre essas suas reflexões acerca do querer, acerca da vontade, acerca das forças da alma. E lá no capítulo 25 ele vai dizer assim para nós, que todo o poder da alma se resume em 3 palavras, que a gente vai perceber estão profundamente associadas ao Evangelho de Jesus. Ele diz: quais são essas 3 palavras? Querer, saber e amar. Nesta ordem. Porque sem o querer não há o saber, nem tampouco o amar. O querer é esse movimento inicial da alma que se abre então à renovação, que se abre então à construção de uma nova versão a cada dia de si mesma. Por isso o querer está na base, por isso a vontade é a faculdade soberana da alma. E ele então vai descrever cada uma dessas forças, cada uma dessas palavras, e ele diz então, primeiramente a respeito do querer. O querer é esse fazer convergir toda a atividade, toda a energia, tendo em vista o alvo que buscamos alcançar. É o desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la, reconhecendo que só a vontade é capaz, de fato, de nos dar aí o destino da nossa vida, o nosso destino em nossas mãos. O próprio Emmanuel mesmo, lá no capítulo 2 do Pensamento e Vida, irá nos dizer, a respeito da vontade, que só ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então é isso que Leon Denis está ali também nos dizendo. Então, é aprender a fazer convergir todas as nossas potências, toda a nossa atividade, todas as nossas energias para o alvo que visamos. Neste caso, o maior de todos os alvos, o alvo mesmo da criação. Alcançarmos a perfeita integração com o Criador e com as suas leis, naquilo que Jesus chamou o reino de Deus. Então essa é a primeira parte, o primeiro poder, grande poder da alma, é o querer. A partir daí ele diz o saber, porque é preciso saibamos, conheçamos os mecanismos que regem o universo, as suas leis, as leis divinas, como elas foram estabelecidas, porque se não as conhecermos, ainda que tenhamos já a vontade, o pensamento já mais desenvolvido, o pensamento e a vontade poderão se perder, se transviar pela ignorância, sem entender ainda essa dinâmica da evolução. Então, para que o saber seja realmente propício e proveitoso, ou melhor, para que o querer seja realmente propício e proveitoso, é preciso que o saber venha a ampliar os nossos horizontes de entendimento, as nossas capacidades perceptivas, do que é a vida, do que nos cerca, das circunstâncias, dos mecanismos da evolução, das leis que nos regem os destinos. Por isso, em segundo plano, ele coloca ali o saber. E por fim, então, ele diz o amar. Acima de tudo, o amar. Porque sem o amor, o conhecimento e a vontade muitas vezes se farão estéreis, estarão ainda
incompletos, porque é o amor que os ilumina, que os fecunda, que centuplica os recursos da vontade e do conhecimento. É o amor que dá um norte adequado para o nosso querer, é o amor que dá o norte adequado para o nosso saber. Quantas vezes o saber do Espírito não é usado para fins mesquinhos, para fins sombrios, o fazendo se perder, nas sombras das desilusões e das quedas morais? Quantas vezes o nosso querer, na ausência aí do amor a iluminá-lo, não se perde nos caprichos pessoais, no egoísmo, no pensamento apenas sobre nós mesmos e os nossos desejos? É o que o próprio Emmanuel vai dizer, se o amor aí não está a iluminar a nossa vontade, os outros setores da nossa ação mental podem se desgovernar, o desejo, a inteligência podem se perder se a vontade não está iluminada, esclarecida, amparada ali pelo amor. Por isso, então, Leon Denis resume para nós esse poder da alma nessas 3 palavras: querer, saber e amar. Recorrendo a isso, nessa ordem, o espírito haverá de encontrar tudo o que precisa para efetivamente galgar os degraus da evolução. Querendo, aprendendo e amando, haverá ele de encontrar o rumo, de fato, da redenção. E esses são, em síntese, os pilares do Evangelho. Jesus nos diz que todo aquele que quiser seguir após ele, tome então a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. Então Jesus traz no seu próprio convite esse convite a exercermos o querer. Jesus não se impõe a ninguém, como não se impôs aqui a Publio Lentulus, como não se impôs a Saulo de Tarso. Jesus diz: se quiseres, que ele possa encontrar em nós o querer. Porque aí depois vem os passos seguintes: tomar sobre nós o seu jugo, que é o jugo do amor, e aprender com ele, que é humilde de coração. Então, saber e amar. Os 3 pilares também do próprio Evangelho. E aí, a alma que mobiliza, portanto, esses recursos vai estar harmonizada, vai estar secundada pelas próprias forças superiores da vida, que farão com que ela encontre uma força superior a si mesma até, para vencer aquilo que por si só não seria capaz de fazê-lo. Daí a importância de entendermos o que de fato buscamos, o que de fato está por trás daquela palavra não consigo, não é possível, no que diz respeito às nossas transformações, aquelas que nos cabem fazer. Será que não está faltando aí justamente o querer? Será que esse não consigo muitas vezes não camufla ainda o não querer efetivamente deixar certos valores, deixar certos padrões para fazermos de fato novos? Porque os Espíritos reiteradamente irão nos dizer: está no teu querer, assim como Jesus nos disse. Recordamos-nos aqui de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em diálogo com os Espíritos, nas questões 909, 911 de O Livro dos Espíritos, em que ele vai tratar, ou eles vão tratar, justamente da vontade. E na questão 909, Kardec pergunta então: pode sempre a criatura, veja só, pode sempre a criatura vencer as suas más inclinações? E os Espíritos então responderão: sim. E, na maioria das vezes, fazendo bem poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Lembrando lá de Leon Denis, as nossas forças crescem na razão dos esforços. Então, quanto mais esforços há, mais forças eu tenho para, enfim, superar aquela má inclinação, aquela má tendência. Porque o alto só nos permite entrever, no que diz respeito às nossas más tendências, aquilo que já conseguimos modificar. Há uma série de coisas, há uma série de ajustes que precisamos fazer em nós que ainda desconhecemos. Mas aquilo que já está no plano do consciente, aquilo que já podemos identificar, é porque, de algum modo, já podemos superar, desde que mobilizemos aí a vontade, o querer, o esforço para então vencer e superar. Na questão 911, Kardec faz ainda mais uma tentativa, perguntando assim: mas vem cá, não existirão assim más inclinações, paixões tão irresistíveis que a vontade seja impotente para as dominar, para as vencer? E os Espíritos então dirão:
Muitos dizem quero, mas o querer está apenas nos lábios. Querem, mas muitos satisfeitos estão de que não seja como querem. Aquele que crê não ser capaz de vencer as suas paixões é porque o seu espírito ainda se compraz nelas. Mas o vencer elas é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então aqui eles nos deixam meio sem saída, né? Sem justificativas, nos convidando de fato a refletir o que está por trás do não consigo, do não é possível, daquilo que eu entendo, daquilo que eu considero ainda inviável em termos de transformação pessoal. O que está por trás? Porque se existir de nossa parte o esforço e, portanto, a ampliação das forças e, juntamente, o amparo do alto que vem secundar os nossos esforços, teremos então, dizem eles, sempre os recursos para vencer. O que Kardec depois vai complementar ao definir o bom espírita, os verdadeiros espíritas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, quando ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que sempre consegue deixar um antigo modo de ser para fazer-se novo, se tiver sempre ali a firme vontade. É interessante essa expressão, a firme vontade, porque no fundo é isso, está no teu querer. Porque uma coisa é identificar algo que nos é difícil. É difícil aprender a perdoar aquela questão, é difícil aprender a superar aquele vício. Isso é uma coisa, precisamos reconhecer, não é algo que se dará da noite para o dia. Mas outra coisa é dizer, não é possível, não conseguirei. Estou realmente me esforçando? Estou fazendo os esforços mínimos diários para superar aquilo? Eu quero superar aquilo? Porque se existir em mim esse querer, dizem-nos os Espíritos, haverá o vencer, o superar-se. E aí, naturalmente, num novo patamar do nosso modo de ser, veremos dificuldades, paixões, imperfeições que antes não vimos, que são agora o novo convite para o nosso querer vencer e superar essas novas propostas, esses novos desafios. Então é isso, no fundo, o que a gente vai depreendendo dessa simples fala de Jesus, que é muito mais propícia, muito mais atual e importante para o nosso dia a dia do que poderíamos imaginar, porque é simplesmente o tomar as rédeas do nosso destino em nossas mãos e o entender que aquele que busca o reino, tudo mais lhe será acrescentado, que a felicidade e a paz, outrora projetadas no proceder dos outros, nas circunstâncias assim ou assado, na ausência de dificuldades aqui ou acolá, ou na presença de facilidades desse jeito ou daquele outro jeito, essa felicidade e essa paz, antes assim projetadas, agora são transportadas para o reino interior da criatura, onde ela, consciente, passa a legislar e a definir o que faz de fato do seu destino, o que faz de fato do seu coração, do seu estado de espírito. Somente assim haveremos de desenvolver com Cristo uma paz que seja duradoura, uma felicidade que realmente seja verdadeira, porque então protegidas, pela estrutura interna que venhamos a construir, fortalecida, estarão essa paz e essa felicidade protegidas de todas as intempéries, de toda a transitoriedade e a impermanência do mundo ao nosso redor. Esse é o Espírito que, em edificando isso em si mesmo, esteja onde estiver, na terra ou além, no corpo ou fora dele, estará transportando consigo o reino, edificado agora solidamente no seu coração. Está no teu querer, portanto. E, naturalmente, no alimentar dessa vontade, no fortalecer dessa vontade, que nasce do estudo, que nasce da prece, que nasce do conhecimento de nós mesmos, que nasce do serviço no amor. São essas as forças, são esses os nutrientes que fortalecem-nos, esse motor do nosso ser, que é a vontade. Quanto mais fortalecida, mais forças atrairá para si mesma, para que possamos avançar, vencendo todos os desafios que a vida nos possa apresentar. É somente isso que nos explica a tamanha força de um Paulo para vencer tantas dificuldades, ou as forças de um Públio Lentulus, depois convertido em Nestório, depois em Basílio, depois em Manuel da Nóbrega, nessas tantas e tantas vidas de testemunho e de doação, porque havia ele aprendido a mobilizar
esse seu querer. E prosseguindo então nas orientações de Jesus, para que cada um de nós possa então refletir como está aí o nosso querer, o que está por detrás do não consigo perdoar, não consigo vencer isso, não consigo ou não quero. Tenho feito alguma coisa já? Realmente tenho me esforçado? Porque então a gente vai sentindo, na medida em que crescem os nossos esforços, cresce em nós a esperança de vencer aquele desafio e a certeza de que um dia isso vai se dar. Por isso segue Jesus lhe dizendo, né? Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, então se as circunstâncias variam ao infinito para cada um de nós, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, ou seja, variam, né? Cumprindo às criaturas a obrigação, olha o que Jesus diz, a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, para o espírito consciente, o mobilizar a vontade passa a ter caráter de obrigação, porque ele sabe agora que quer crescer, que está nas suas mãos crescer, que deve crescer, porque esse é o nosso destino. Esse é o movimento que foi em nós gravado desde o primeiro momento de nossa criação. Sede perfeitos, haja luz, e a luz um dia há de se fazer, e está no nosso querer fazê-la. Então, aproximar os nossos destinos da corrente ou das correntes, né, do bem e do amor, porque em assim fazendo, essas correntes mesmas que vertem do Pai, que vertem do Cristo para todas as criaturas, haverão de nos sustentar e nos fortalecer, dando-nos forças extras para vencer aquilo que por nós mesmos apenas não faríamos. Por isso eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, que é muito interessante. O título é O Mas e os Discípulos. E Emmanuel vai nos dizer assim, que 3 letrinhas ou uma palavrinha, em verdade define a nossa posição diante do Evangelho de Jesus. Define se de fato estamos já buscando os montes ou se ainda nos prendemos nos vales da inação e da acomodação, ou se já buscamos os montes da elevação e da sublimação. E Emmanuel então vai dizer que essa palavrinha, numa frase, é a palavrinha mas. Dependendo da posição em que a colocamos numa frase em que o nome de Jesus ali esteja, isso vai definir para nós qual a nossa posição perante o Evangelho. Se já está no nosso querer, porque já despertamos para esse querer, ou se ainda estamos projetando isso em outros quereres, no da vida, no desse ou daquela outra pessoa. Enfim, Emmanuel nos diz que segundo essa posição nós temos essa leitura, essa definição. E ele então nos traz alguns exemplos. Então, por exemplo, a mensagem de Jesus é muito bela, é fantástica, é sublime, o Evangelho é a luz para as nossas vidas. Mas eu sou pequenino, frágil, não conseguirei, faltam-me forças. Então o mas depois da palavra Jesus, depois de Jesus. Por outro lado, eu sou imperfeito, sou pequenino, frágil ainda, mas Jesus há de me sustentar. Jesus há de me dar forças. Jesus há de me fortalecer para me ensinar, para me dar recursos para aprender a perdoar, a servir, a superar esse vício moral, essa dificuldade e tudo mais. Então, no primeiro caso, o mas se sobrepõe a Jesus, vem depois de Jesus e, digamos assim, abafa, né, essa força do Cristo que quer se comunicar a cada um de nós. No segundo caso, o mas vem antes de Jesus, e Jesus então engloba, né, supera esse mas em nossas vidas, supre as nossas limitações e imperfeições e nos enriquece então para superarmos quaisquer que sejam os desafios. Essa é a grande ideia. Onde em nossas vidas está o mas? Depois de Jesus, mantendo-nos aí na posição muitas vezes de inação e de acomodação com o que temos sido, ou antes de Jesus, para que Jesus se faça de fato maior, mais importante em nossa vida do que todos os mas que venhamos a ter, para que, enfim, por Ele amparados e pelo nosso querer, agora voltado para o querer dEle, para o querer divino, possamos avançar para a luz que nos espera
a todos. Essa é a obrigação consciente que nos cabe, uma vez que encontramos, que tivemos esse ponto de contato com Jesus. Se não o aproveitamos tão proveitosamente no pretérito, que seja essa nossa encarnação de fato marcante, que seja esse o nosso ponto de inflexão na jornada com Jesus, para que, em aproveitando essa experiência que agora temos, enriquecidos pelo conhecimento do Evangelho, e não só por isso, pelo conhecimento da doutrina espírita, que o explica e amplifica para todos nós, que saibamos aproveitar essa oportunidade única na nossa trajetória, acolher esse convite, esse encontro com Jesus e ouvir no imo da nossa alma, diante de cada desafio, de cada dia, está no teu querer o aproveitar agora ou somente daqui a séculos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos e que saibamos ser, com Ele, a cada dia, uma nova criatura, um novo modo de ser, mas pautado aí pelas correntes do bem e do amor. Que esteja, enfim, o nosso querer associado e para sempre ligado ao querer e à vontade divina. Eis aí toda a nossa força e o nosso poder de transformação. Que Jesus nos abençoe a todos, assim como o fez com Públio Lentulus, e que possamos seguir também por esse caminho de renovação. Muita paz.